Bom, turma, agora a gente já está quase, né, chegando, já entendeu bastante sobre o grupo de risco, sobre essa situação da pessoa idosa, do envelhecimento patológico e saudável, né? Agora nós vamos entender a consequência desse envelhecimento, tá bom? Bom, existem alguns grupos de doenças, né? Que nós podemos dizer que o primeiro grupo de doença ela vai relacionar com a idade, tá? Então, eles vão se associar com mais frequências ao processo do envelhecimento. São chamadas doenças crônicas degenerativas, que podem ser agrupadas em neurodegenerativas. Aí eu tenho a doença arterial coronariana, pelo tempo de uso, né? Insuficiência cardíaca, acidente, AVE, né? Acidente vascular encefálico ou cerebral. Osteodegenerativos, que tem a osteoporose, a osteoartrose, entre outros. Então, o indivíduo ele vai envelhecendo e com esse envelhecimento vão vir doenças por consequência da idade. E eu tenho doenças que não dependem da idade, não dependem de ser idoso, né? E que aumentam com maior incidência com a forma exponencial à medida que a idade vai aumentando. Então, assim, são doenças que elas podem percorrer durante todo o período da vida do indivíduo, porém, quanto mais a idade vai ultrapassando, mais o indivíduo vai se tornando mais adoentado, né? Ou ele vai sentir mais o impacto dessas patologias. Estou falando da polimialgia, reumatite, alguns tipos de reumatite, né? Artrite temporal, entre outras doenças que ocorrem não somente no indivíduo idoso, mas também pode ocorrer em qualquer indivíduo em qualquer idade, tá? E a gente tem uma incidência que, infelizmente, a gente sabe que é por conta dos fatores de risco, né? Eu tenho uma incidência considerada de idosos que desenvolvem o envelhecimento patológico, que ele vem em consequência de doença, né? Não é aquele envelhecimento saudável, né? E a prevalência de incapacidade em idosos com idade maior ou superior a 70 anos é de 25 a 50%. Então, isso quer dizer que 25 a 50% dos idosos vão estar acometidos pelo envelhecimento patológico, tá? Aí eu tenho esse grupo de idosos que eles vão realmente ser afetados por doenças, por patologias, e eu tenho grupo de idosos que eles estão do outro lado dessa linha, que tem um histórico familiar favorável, uma genética boa, né? Tem muita chance de atingir um potencial máximo de longevidade e funcionabilidade. Então, são indivíduos que têm uma vida mais regrada, passaram pela vida sem muito abalo no estilo de saúde ou no estilo de vida, e não isso vai trazer com que ele viva melhor, que ele tenha um envelhecimento mais saudável. Então, isso vai diminuir, né, na situação como doenças, né, relacionadas a patologias que vêm nesse público idoso patológico e que não vai acontecer nesse idoso que já tem uma vida regrada. Então, nós vamos entender que esse idoso ele se prepara para o envelhecimento. Então, quando chega na terceira idade, ele vai ter uma ou outra complicação? Sim, né? Algumas complicações vão ocorrer durante décadas, né? Por conta do início de algumas patologias, mas isso não vai trazer o agravo que o envelhecimento patológico traz, tá? Portanto, o envelhecimento fisiológico, que é a senescência, ele vai aumentar a vulnerabilidade do organismo a agressões do meio interno e externo, predispondo o envelhecimento patológico, que seria a senilidade. Então, quanto mais eu tenho contato com fatores de risco, quanto menos eu me cuido durante toda a minha vida, mais facilmente eu vou me tornar um idoso mais adoentado e prejudicado no decorrer da vida, né? Aí o envelhecimento, será que o envelhecimento ele vai trazer consequências para a nossa saúde? O que você acha? Geralmente a gente relaciona, né, a velhice à idade, né? Já conversamos sobre isso. Quando se fala em idade, é importante salientar que se fala de vários tipos de idade, ou seja, idade cronológica, biológica funcional, idade psicológica e idade social.
Então, tem indivíduos que eles são jovens, mas eles já têm uma rotina de um indivíduo idoso, né? E tem indivíduo idoso que tem uma rotina muito ativa. Então, eu preciso ver em que se enquadra esse idoso ou essa pessoa, né? Quando atinge a idade de 60 anos de idade, em países em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil, que acho que já até caiu um pouco, né? A idade de 65 anos em países desenvolvidos. Então, no Brasil, por conta dessa agressão dos fatores de risco durante o período e o percorrer da vida, pela falta de acesso à alimentação de qualidade, à água, tudo isso aí que vocês já conhecem, quando eu falo de fatores de risco, eu acredito que nesse momento vocês já sabem, né? Isso faz com que o Brasil perca 5 anos de vida útil por conta dos agravos dessa situação, tá? Contudo, os indivíduos envelhecem ao longo do desenvolvimento e não a partir de 60 e 65 anos. O envelhecimento ele vai de acordo com o desenvolvimento de cada um. Então, por isso que desde o começo da aula eu falo sempre com vocês, hoje você tem que idade, né? E qual a idade que o seu corpo diz que você tem? Então, se na hora que você pensa sobre isso, você já joga uns 6 anos acima da sua idade cronológica, você já precisa se preocupar muito, porque o seu corpo já está recebendo esse reflexo, tá? O envelhecimento, a gente precisa entender que logo ao nascer a gente já começa a envelhecer, então isso vai tornar o envelhecimento um processo contínuo, tá? Complexo, com várias complexibilidades de acordo com o estilo de vida, moradia, nível de estresse, entre outras situações que cada um é próprio, né, para cada indivíduo. E aí vai entrar a situação dos multifatores, né? Quais são os fatores do envelhecimento de cada indivíduo? A situação individual, como cada um lida com o dia a dia. Tem aquele indivíduo que é regradinho, faz exercício físico, se organiza. Tem aquele indivíduo que não faz nada, né? Modificações do nível molecular e morfológico. O organismo ele vai funcionar de acordo com aquilo que a gente se alimenta, né? Isso vai ocorrer de forma de cascata, principalmente após o período reprodutivo. A partir do momento que as pessoas passam um período de reprodução, que isso dá a partir dos 35 e 40 anos, a pessoa já não tem normalmente, né? Isso tudo está mudando, por isso que a gente tem que observar o comportamento, né? Hoje em dia as pessoas estudam, querem comprar tudo e vai ter filhos aos 30, 35, às vezes até aos 40 anos. Antigamente se tinha filhos antes, né? Isso é geral, professor? Não, nós sempre temos que pensar na população como grupo de pessoas e não como geral, tá? Bom, o processo do envelhecimento evidencia mudanças que acontecem em diferentes níveis. Então, nós temos níveis de mudança no processo do envelhecimento. Primeiro, a gente vai falar do antropométrico, tá? Que caracteriza-se pela diminuição da estatura. Você pode observar que todo idoso, ele perde na altura. Às vezes, o idoso, numa vida normal, ele chega a perder 5 centímetros ou mais, tá? Ele perde na estatura, não porque ele diminuiu, e sim porque a vida vai fazendo com que ele se encurve mais, né? Com maior rigidez nas mulheres devido à prevalência de osteoporose após a menopausa. Então, a mulher é mais predisposta a ter osteoporose após a menopausa, e isso vai trazer maior rigidez, ela não vai ter tanta motilidade, tanta disposição quanto ela tinha antes do período da menopausa, tá? Entendendo-se e não esquecendo que o incremento de massa corporal se inicia na meia-idade, entre 45 e 50 anos, e estabiliza aos 70 anos. Então, eu começo a ter perdas, né? Que vai estabilizar toda a minha perda até os 70 anos. Mudanças nessa composição corporal, decorrente à diminuição da massa livre e a gordura, incremento de gordura corporal. Então, eu vou ter diminuição de massa, de gorduras, tá? Você pode reparar que a maior parte dos idosos ele tem perda, né, muscular, declínio da massa mineral óssea, então o osso ele é bem afetado, tá bom? Tanto em homens quanto em mulheres, as mulheres mais, por conta do período da menopausa. Vai ter algumas deficiências neuromusculares, de certeza, né? Perda de 10 a 20% na força da musculatura.
Por isso que tem essa preferência, né? Sempre acento preferencial, porque, gente, não é brincadeira. Realmente perde na musculatura. E se a gente não se atentar a isso, vai vir quedas e lesões que vão acabar prejudicando a vida do idoso, tá? E isso diminui, né? Diminui na habilidade de manter a força estática, maior índice de fadiga muscular, dores relacionadas, né? Dores nas pernas, menor capacidade de hipertrofia, deteriorização da mobilidade ou da capacidade funcional do idoso. Então, o idoso ele começa a ficar debilitado, ele começa a ficar prejudicado nessas questões, tá? A situação cardiovascular vai ser, gente, o músculo ele está sendo usado ali por 60 anos. E muitas das vezes está sendo usado sem cuidado nenhum, né? Não tem cuidado com os fatores de risco. Não porque a população não queira, às vezes porque não tem condições, né, de manter uma alimentação saudável, de beber uma água de qualidade, de ter um momento de descanso. Não tem isso, tá? Então, o que pode ocorrer? Débito cardíaco, né? Diminuição desse débito, diminuição da força, da contração do débito cardíaco. Frequência cardíaca vai estar diminuída. Volume da sístole também vai estar diminuído. O VO2 máximo é aumentado, né? Porque eu tenho um aumento da pressão arterial. Então, o volume de O2, de oxigênio, vai estar aumentado, porque eu também tenho aumento da pressão arterial. Gente, o indivíduo ele perde na respiração, né? Ele vai ter complicações. Então, o volume de oxigênio vai estar aumentado, vai estar utilizando o máximo do volume. Aumento também da pressão arterial, concentração de ácido láctico, débito de O2, de oxigênio, posso ter o volume máximo. Isso quer dizer, se eu tenho o volume máximo de utilização, eu tenho débito, eu estou usando o máximo porque eu não estou conseguindo captar o que eu preciso, tá? Isso tudo vai resultar o quê? Numa menor capacidade de adaptação e recuperação de exercícios, entre outros exercícios. Não estou falando de exercício físico, academia, não. O andar, o deambular e o caminhar, isso tudo vai ser muito desgastante para o idoso, tá? Na região pulmonar, vai ter a diminuição da capacidade vital dos seus pulmões, tá? A frequência do volume respiratório, diminuição da frequência, diminuição de capacidade, aumento do volume residual, espaços mortos anatômicos, menor mobilidade da parede torácica. Eu tenho uma dificuldade da musculatura, probabilidade maior de infecções, e eu tenho também o enrijecimento da parede, né? Eu tenho uma caixa torácica aqui, que é formada de ossos esses que já estão prejudicados, tá? E ainda tem a situação alveolar, né, que vai ficar dificultosa pela tolerância desse espaço morto. Então, o indivíduo ele começa a utilizar um espaço que não deveria para poder fazer supressão de oxigênio num corpo que está recebendo pouco, e aí começa a desorganizar toda a estrutura do sistema. E aí o sistema neural, né, e a situação, e a parte neural do indivíduo. Sistema nervoso, a região neural. Bom, vai ter a diminuição do número e tamanho dos neurônios. Relembrando que neurônio, né, se eu tenho perda neural, as células elas não se renovam. A velocidade da condução nervosa, isso vai fazer com que o idoso fique mais lento, né? No fluxo sanguíneo, lá na região cerebral, eu já tenho uma dificuldade de vasos, veias e artérias. Então, eu vou ter uma diminuição do fluxo, né, de sangue e oxigênio, né, porque o sangue ele carrega oxigênio e vitaminas para a continuidade de um sistema. Aumento do tecido cognitivo dos neurônios, então eu vou ter um aumento de uma região tecidual, diminuição, lentificação desse idoso. Isso aí está escrito aqui na apostila, né, que vai proporcionar menor tempo à reação, e os estímulos vão estar lentificados, tá? E aí vai diminuir o movimento, o indivíduo ele vai estar mais letárgico. Precisamos saber disso e precisamos saber por quê, né? Quais são as outras situações que podem ocorrer? Diminuição na agilidade, né? A pessoa é idosa, já tem deficiência na parte óssea, muscular, ela vai diminuir na agilidade. Coordenação e equilíbrio vai estar desacelerado, tá?
Flexibilidade da mobilidade articular. A articulação já não funciona da forma adequada. Então, ele para levantar, sentar, deambular, demanda tempo e paciência. Aumento da rigidez da região da cartilagem. Isso vai trazer dores, infecções, entre outras patologias associadas, que podem se ligar também a tendão, trazendo tendinites e ligamentos, tá? Trazendo dores e infecções. Quais são as alterações estruturais no idoso? No processo de envelhecimento vai ocorrer inúmeras, né? Inúmeras alterações. Tá? Primeiro, células e tecidos. Do número de célula ativa. Vai ter o abradamento do ritmo da multiplicação celular. Que seria isso, professora? Vai diminuir o ritmo de multiplicação ou crescimento celular. Tá? Atrofia e perda da elasticidade do tecido. Então, eu tenho a diminuição do crescimento e multiplicação de células, eu tenho a paralisação ou a perda de elasticidade tecidual. Quando eu falo da composição global do corpo ou do peso corporal, do tecido gordo em relação ao tecido magro, eu vou ter perdas, tá? Modificação do peso corporal, esse idoso normalmente fica emagrecido, tá? E também modificação no peso das regiões dos órgãos. Vai sofrer tanta musculatura, o idoso vai perder em peso e vai diminuir, tá? O tamanho dos órgãos. Músculos, ossos e articulações. De 25% a 30% da massa muscular vai estar afetada, tá bom? A mobilidade de diversas articulações e a distância entre discos vertebrais. Então, eu tenho perda de mobilidade, eu tenho 25% a 30% dessa massa muscular afetada e também tenho a distância entre os discos vertebrais, tá? Que pode estar diminuída por conta do achatamento dos discos e a perda das articulações. Eu tenho a diminuição da caixa torácica, tá? Porque o órgão ele acaba ocupando menos espaço. Se eu tenho uma perda da musculatura de 25% a 30%, eu vou ter uma diminuição dessa caixa torácica. Eu tenho perdas de cálcio, que vai trazer a artrose, a osteoartrose, entre outras doenças. Funcionabilidade locomotor e problemas de equilíbrio. Ele tem dificuldade para andar, que a gente chama de deambular, e o equilíbrio é totalmente dificultoso, por isso que idoso cai e se quebra muito. Precisamos organizar e planejar o cuidado para o idoso. Maior incidência, fraturas, e a maior fratura é para o idoso, a de fêmur, tá bom? Pele e o tecido subcutâneo. Preciso pensar nisso, professora? Sim, você é da equipe de enfermagem, você cuida de pele e você cuida do tecido subcutâneo, tá bom? Perda de tecidos no suporte cutâneo. Então, eu tenho perda tecidual, tá? Atrofia e baixa eficácia das glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, eu já não tenho mais, ou ela parou, a glândula sebácea parou de produzir aquela gordurinha que faz a proteção do tecido e as sudoríparas não funcionam mais como funcionavam no início, tá? Perda da elasticidade da pele. Dependendo da idade do idoso, a pele fica parecendo uma seda, um papelzinho. Gente, se não tomar cuidado, rasga, tá? De tão delicado. Pessoas com 90, 95 anos, quem tem idoso nessa idade sabe do que eu tô falando. Acentuamento das proeminências ósseas. Então, fica mais visível as proeminências, né? Você observa mais os ossos do quadril, do joelho, pelo emagrecimento. Decair de faces, o queixo, faces, pálpebras e alongamento dos lóbulos da orelha. Então, eu tenho decaimento da face e a orelha desse idoso ela fica mais crescida, fica grandinha, tá? Nas mulheres vai aparecer a hipertricose, é o véu facial, tá? Isso acontece muito nas mulheres. Região tegumentar. Pelos finos ou raros, tá? Exceto na face. A face eu tenho um aumento e crescimento de pelo, porém, todo o restante do corpo eu tenho pelos finos e rasos. Perda de cabelos, em algumas vezes a presença de calvície, a São João aí, ó, representando. E cabelos brancos, tá? Então eu tenho perda de pelos, perda de cabelos, calvície e o que mais classifica são os cabelos brancos, né? Acinzentado ou
descolorir os cabelos. Ou vai ficar grisalho, que seria o acinzentado, ou descolore todo o cabelinho e fica com o cabelinho todo branquinho, tá bom? Espessuras da unha. Onicoglifose, as unhas ficam mais abaloadas, tá? E aí vocês precisam observar. Alterações nos órgãos, sentido e visão. Arco senil, acúmulo de líquido em volta dos olhos. Então, eu tenho um acúmulo de líquido nessa região. Isso faz parte do envelhecimento, tá? Um círculo esbranquiçido ao redor da íris, que seria a catarata, tá? O espessamento de menor permeabilidade do cristalino e resulta na visão turva. Diminuição do tamanho da pupila, causando menor capacidade de leitura, e aí eu tenho desconforto com a luz, a vista fica muito fotossensível. Isso vai propiciar quedas, a colisões, tá? Dificuldade de manusear pequenos objetos, então eles precisam de auxílio e ajuda. Quando chega nessa situação, não dá mais para deixar sozinho, tá? Audição, aumento do volume da fala do cliente. Então, ele fala alto porque não escuta. Ele não fala alto porque ele quer chamar atenção. Ele não fala alto porque ele não está mais escutando. Nós precisamos entender, tá? Tendência de virar a cabeça em direção à pessoa que está falando, para que se repita o que foi dito. Ou ele ouve pouco, ou ele não está escutando o que você está dizendo a ele. Então, ele tem a necessidade, tá? De que você repita o que está sendo falado, porque senão não vai conseguir compreender. O tímpano ele vai se tornar mais espesso e eu vou ter o acúmulo do cerume. Então, vai aparecer a formação de tampões ou crescimento absurdo de cerume na região. Respostas incorretas, porém, a cognição é normal, tá? As respostas são incorretas porque já não estão escutando mais do jeito que deveria, tá? Isso tudo, gente, envelhecer não é fácil, tá? A gente pensa que, às vezes fala muito, ser adolescente não é fácil. Ser mãe não é fácil. Tá, ser idoso também não é fácil, né? Imagina só, você ir perdendo com o passar do tempo e perdendo todas as suas condições de vida, né? Você começar a depender de pessoas, você não escutar as pessoas, então, por conta, às vezes, da família não ter um certo cuidado com esse idoso, o idoso ele tende a se isolar, tá bom? E aí você vai olhar ali na apostila que tem a presença de presbiacusia, que é a diminuição auditiva relacionada ao envelhecimento. Isso aí já foi falado, né? E tem alterações degenerativas, né? Fazendo com o processo geral do envelhecimento desse organismo. Então, isso é normal. O idoso ele realmente vai perder o poder da audição, né? Ele não vai estar mais te escutando da forma adequada, todo esse comportamento dele vai mudar, ele vai precisar de apoio, ele vai estar sempre perguntando e tendo esse gesto. Quando você começar a observar essa situação, é porque ele realmente está perdendo a audição, tá bom? Agora, e o olfato paladar, como que fica? Do paladar, maior reflexo nauseativo, tá? Do tamanho do nariz e do número de pelos. Então, vai ter aumento do nariz e o crescimento de pelos na face. Incapacidade de perceber odores, o que leva à diminuição do apetite. Então, ele não sente o cheiro do alimento, ele tem menos fome, que vai favorecer o emagrecimento, tá? Menor produção de saliva, gengivas mais finas, vai tudo começando a ficar mais delicado, né? Capacidade de suportar, diminuindo a capacidade de suporte da utilização das próteses dentárias, as dentaduras. Nessa fase, muitos idosos eles deixam de usar a dentadura, deixa para lá, porque está machucando, está incomodando e não vai conseguir continuar utilizando. O certo seria levar a um dentista especializado para ver a melhor condição para a pessoa idosa, tá? Os dentes vão separar-se e frequente perda progressiva. Ele pode ter muita perda dentária e a separação dos dentes. Isso é normal para a terceira idade, tá? O sistema cardiovascular, o que vai acontecer? Ocorre um espessamento dessas válvulas cardíacas, elas vão começar a ficar enrijecidas. Eu vou ter ou a presença da esclerose ou a presença da fibrose, tá? Enrijece, perde a elasticidade.
o que leva à complicação das cardiopatias já existente, o que leva ao aumento da pressão arterial. A função cardíaca não se altera com o envelhecimento, tá? Então, isso quer dizer que a função cardíaca em repouso e o tamanho do coração não tem relação com a idade, ok? Isso não vai acontecer com todos os idosos, vai aumentar o coração, vai ter deficiência da frequência. Responde mais lentamente ao estresse. Depois do aumento provocado pelo estresse, o idoso necessita de mais tempo para que a frequência cardíaca volte ao normal. Então, ele demora a ter esse processo do estresse, mas quando ele realmente fica estressado, eu tenho tenho que observar e ter um cuidado maior, porque demora muito para ele voltar à frequência cardíaca normal, tá? Queda no consumo de oxigênio, já falamos sobre isso, né? Aumento da pressão arterial, então ele pula da normalidade, que é o 12/8 a 14/9, para 16/90 ou 160/90, que vai ser considerado normal a pessoas acima de 65 anos, tá? E a taquicardia vai ser persistente após momentos pós-estresse. E aí a gente já entra, né, da apostila, porque eu resolvi utilizar um pouquinho da apostila de vocês e mandar a minha apostila, mas eu vou utilizar as duas, tá? Eu vou sair fazendo uma junção das duas informações, mas as duas estão falando a mesma coisa. Mas eu gostei muito do material aqui e a gente vai utilizar ele durante um tempo. Bom, nesse momento eu vou deixar para vocês e eu vou mostrar agora, eu vou passar um material complementar também, dizendo sobre a deficiência do sistema cardiovascular e do sistema respiratório na terceira idade. Aí vocês vão assistir a videoaula, o material complementar e vai para a videoaula parte 2. Combinado? E na videoaula parte 2 nós vamos falar do sistema respiratório, digestório, genital, renal e aí vai, ok? Então tá. Beijo, beijo e até a nossa próxima aula. Hoje vamos ter 3 partes.